por Jesus? E aí os espíritos respondem que certamente, né, que esse preceito encerra todos os deveres dos homens uns para com os outros. Cumpre, porém, que se lhe mostre a aplicação que comporta. Do contrário, deixarão de cumpri-lo, como fazem presentemente. Ademais, a lei natural abrange todas as circunstâncias da vida e esse preceito compreende uma só parte da lei. Aos homens são necessárias regras precisas. Os preceitos gerais e muitos vagos deixam grande número de portas abertas à interpretação. Aqui, o que os espíritos estão respondendo, né? Se a lei de Deus, ela se acha contida toda no amor ao próximo, e aí quando os espíritos falam que encerra todos os deveres, né? Ele vai aprofundar isso lá no Evangelho, no capítulo 6 dos Perfeitos, tem uma passagem muito bonita na Instrução dos Espíritos, que os espíritos vão dizer o que é esse dever. E eles vão falar que o dever é uma obrigação moral da criatura para consigo mesma, primeiro, e em seguida para com os outros. E como a gente ainda está, né, num planeta de provas e expiações, nós ainda estamos em aprendizado. Então, esse dever para comigo e para com os outros ainda é uma construção. Eu ainda não compreendo tudo isso. Por isso que os espíritos estão falando que a gente deixa muitas portas abertas, que a gente tem muitas interpretações, porque nós não temos consciência absoluta desse dever de amor ao próximo. Em que momento eu devo amar? Em que condições eu devo amar? Como que é esse amor? O que é o auto-amor? Como que eu me amo? Como que eu devo me respeitar e me cuidar? Então, isso tudo é um processo, né? Que isso é muito mais profundo do que os espíritos estão falando. E quando o Evangelho fala desse dever com o próximo e comigo, que é exatamente o dever de cumprir as leis morais, que nós ainda estamos entendendo a profundidade dessa lei. Então, é um passo, né? É um processo. E a gente está mesmo deixando muitas brechas por aí. Mas faz parte, porque a gente está aprendendo, então o processo é esse mesmo. Estamos passando exatamente pelas fases que a gente precisa. Renata, Oi. Um minutinho, se você quiser, a Esther pode colocar o texto do Livro dos Espíritos na tela. Seria bom, porque todo mundo pode acompanhar as respostas, né? E aí, a gente está aberto, quem quiser questionar, interagir, se lembrar de alguma outra questão, porque o Livro dos Espíritos ele foi o primeiro, né? A partir daí, Kardec desenvolveu cada capítulo. Então, ele vai no Evangelho, ele vai no Livro dos Médiuns, ele vai no Céu e Inferno, ele vai puxando tudo isso, né? E aumentando o ensinamento. Então, esse dever é muito profundo, muito mais do que os espíritos estão respondendo aí, porque é um processo. E aí, depois, como esse capítulo do dever lá no Evangelho, ele é grande, vale a pena, depois, vocês darem uma lida, que é o item 7, o dever, no capítulo 6 dos Perfeitos. Até aí, tá tudo bem? Alguém quer aprofundar mais? A Maria levantou a mão. Alguém levantou a mãozinha aí? Tá tudo bem? Então, vamos continuar. A questão Foi a Leci, Maria Leci. Então, Maria, você quer comentar alguma coisa? Não, né? Pode ter levantado por engano, então. Porque continua com a mão. Continua com a mãozinha levantada, aí baixou. Baixou. Então, a gente vai para a questão 648. Na 648, o Kardec vai perguntar: que pensais da divisão da lei natural em 10 partes, compreendendo a lei da adoração, trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade e, por fim, a de justiça, amor e caridade? E aí os espíritos respondem: essa divisão da lei de Deus em 10 partes é a de Moisés e de natureza a abranger todas as circunstâncias da vida, o que é essencial. Podes, pois, adotá-la sem que, por isso, tenha qualquer coisa de absoluta,
como não o tem nenhum dos outros sistemas de classificação, que todos dependem do prisma pelo qual se considere o que quer que seja. A última lei é a mais importante, por ser a que faculta ao homem adiantar-se mais na vida espiritual, que resume todas as outras. Aqui, os espíritos, né, a gente pode analisar que eles estão fazendo um paralelo da lei de Moisés com a nossa evolução. E aí eu me lembrei do livro No Mundo Maior, quando fala do capítulo da casa mental, o Calderaro vai socorrer um rapaz que está sofrendo um processo obsessivo, né? E é um processo muito profundo. Então, lá ele também vai explicar essa nossa evolução, porque não tinha como a gente chegar, Jesus iniciar com a lei do amor e caridade. Era um processo. Nós estamos passando por um processo primitivo. Lá na lei de Moisés, eles ainda estavam perdidos, né, dentro da inconsistência deles mesmos, né, no deserto deles mesmos, do que eles sabiam, do que eles conheciam. Então, isso foi muito gradual. E o Calderaro, ele divide a casa mental em 3 andares, que seriam 3 processos evolutivos, seria a nossa fase de processo evolutivo. Então, ele vai falar no capítulo 3 da casa mental, lá no livro No Mundo Maior, que os espíritos possuem em si o passado, o presente e o futuro. E compara o cérebro com um castelo de 3 andares, onde o primeiro andar mora o hábito e o automatismo, que é aquela nossa fase lá do primitivismo, quando a gente ainda estava nos instintos, quando a gente ainda estava começando tudo. E aí os espíritos fazem esse paralelo com uma época de Moisés, que estávamos lá no início, lá no princípio, começando tudo. O segundo andar reside as conquistas atuais, o esforço e a vontade, porque aí ele vai falar sobre o córtex central, o lobo frontal, né? E ele vai usar a fisiologia, mas, em geral, para a gente que não é da área de medicina, então, termos técnicos não importa muito, importa essa analogia que ele está fazendo. Que essas partes, esse segundo andar, já é esse nosso momento, em que a gente ainda está já começando a entender, a desenvolver a vontade, a poder compreender certas coisas, que é o nosso consciente. Que lá o primeiro andar era o nosso inconsciente, esse segundo andar é o nosso consciente, e aí ele fala que no terceiro andar, que é onde a gente ainda vai chegar, que é onde estão as noções superiores, o ideal da meta a ser atingida, ou seja, subconsciente, consciente e o superconsciente, que vai ser a lei de amor e caridade, que é onde a gente vai chegar. Por isso que os espíritos vão falar que ela é o mais importante de todas, porque nós ainda não estamos lá. A gente está passando por esse processo. Então, a importância dessas divisões, que tudo se resume no amor ao próximo, a mim mesmo, mas e como que eu faço isso? Como que eu compreendo isso? Então, a metodologia de Jesus para nos passar esse conhecimento e essa forma de amor é exatamente por esses estágios. E o Calderaro fala muito, é muito interessante como ele fala do processo obsessivo, dos estágios. Então, e aí, só que ele vai falar lá no livro, né? A obsessão é porque a gente ainda se recusa a vir para o estágio da vontade, né, do consciente. A gente está agarrado no primitivismo, então a gente se permite ter raiva, ter mágoa, ter ódio, porque era uma confusão ali de mais de 20 anos que um assassinato aconteceu e eles não se perdoavam. Então, houve um processo muito primitivo, que são os nossos sentimentos que nós estamos trabalhando para trabalhar o ódio, trabalhar a mágoa, trabalhar a raiva. Então, mas a gente precisa ainda de passar por essas fases, essas etapas, até chegar no que Jesus veio trazer, que é o amor, né? Que seria o ápice, né? A sublimação de tudo que ele está ensinando aqui, porque tudo isso que a gente estuda na doutrina inteira é para aprender a amar. Que a gente pensa que é tão fácil, mas é tão difícil, né? A gente não se ama, a gente não ama o próximo, a gente não perdoa, então a gente precisa. Mas é um processo, então a gente não precisa se culpar por isso, porque nós estamos caminhando, então o caminho é esse, o passo a passo é esse, para a gente poder entender realmente e absorver todo esse ensinamento.
Por isso que o Kardec é tão brilhante que ele vai falar dessas leis, né, onde a gente vai caminhando, a gente vai entendendo, e vai fazendo paralelo com a nossa vida, com o nosso processo evolutivo, de encarnações dentro de encarnações, até a gente conseguir chegar no objetivo, que é amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a nós mesmos. Até aí está tudo bem? Alguém gostaria de comentar, acrescentar alguma coisa? Porque o interessante do estudo é a gente trocar ideias, né? Conversar. E aí, tá tudo tranquilo? Então, a gente passa para o capítulo 2, Lei de Adoração. E aí, a gente vai para a questão 649, o objetivo da adoração. Em que consiste a adoração? Os espíritos respondem: na elevação do pensamento a Deus. Deste, pela adoração, aproxima o homem da sua alma. E aí, a gente vai entender o que os espíritos estão falando aí. O que é adorar? Né? A gente ainda tem várias significações para isso. Mas o adorar a Deus é estar em comunhão com Ele. É pensar nele, é sentir ele. Mas nós também estamos em aprendizado no que é sentir, no que é esse adorar. Então, a gente pode pensar, tem uma conversa muito interessante lá na Bíblia, em João, quando tem a passagem de Jesus e a mulher samaritana. Né, que ela vai vai buscar água no poço, Jesus já está lá esperando por ela, e tem aquela conversa que ele pergunta quantos maridos ela teve, que ela fala, eu não tenho marido, ele fala que sabe que ela não tem, que ela teve 5, e ao estudar a gente vai vendo que esses maridos são as religiões, várias, que ela, por onde ela tomou conhecimento e ela não se apegou a nada, porque ela não sabia quem adorar e aonde adorar. Né? Então, quando Jesus fala da água da vida, quando ele fala que veio trazer, apresentar Jesus, então, no final, isso está lá em João, no capítulo 4 da Bíblia, tá, gente? João 4, e aí a conversa de Jesus que mais interessa é a partir do versículo 22, né? Então, Jesus vai falando para ela de adorar, que aí ela pergunta, por Jesus ser judeu, não poderia estar conversando com ela, samaritana, então, no diálogo, então eu vou adorar que Deus e aonde? Vou adorar aqui, eu vou adorar lá em Jerusalém, aonde que vai? E aí Jesus vai conversar para ela que quando conhecer a verdade, tiver a água da vida, ela não vai adorar em lugar nenhum. Ela não vai precisar ir para lugar nenhum para adorar a Deus. Ela vai adorar a Deus em verdade e em espírito. Então, Jesus lá já está começando a explicar o que é a adoração. Eu não preciso ir para lugar nenhum, nem ter objeto nenhum, nem um templo, nem nada. Eu só preciso me conectar com Ele. Né, estar em relacionamento, ter um relacionamento bem mais profundo com Ele. Isso é a adoração a Deus. E aí, quando eu estou me relacionando com Deus, é porque eu já estou fazendo o que Ele me ensinou. Então, eu já estou cumprindo os meus deveres de filhos dele. E, então, tudo é um processo, é um caminho. Então, a gente ainda também está no início da adoração, porque nós estamos aprendendo, né, dentro da doutrina, nos envolvermos com ele, nos relacionarmos com ele, pensarmos nele, mas é um processo, porque a gente ainda não está adorando como deveríamos, no sentido de cumprir com a lei divina, que a gente ainda não cumpre devido a sentimentos, devido a atitudes, mas lá é o nosso futuro, é ali que a gente vai chegar. Então, essa é a adoração que os espíritos estão falando. É o nosso relacionamento com ele. É fazer o que ele nos orientou. Isso é adorar. Não é ir lá e louvar, porque a gente confunde, né? Quando eu estou louvando, eu estou adorando, eu estou no templo, eu estou cantando, eu estou sintonizando. Não é só isso. Não é que lá eu não entre em comunhão com Deus. Não é que eu não precise de nada. Não é que eu não preciso de um objeto. Não é isso. Mas não é só isso. Isso é importante. No início, nós somos espíritas, já temos essa visão. O católico não tem, então o evangélico não tem, uma outra religião muçulmana não tem. Eles precisam de objetos, de alguma coisa, de um lugar onde eles vão.
Tá valendo, porque naquele momento ele está se relacionando com o Pai. Então, é uma adoração, mas nós já sabemos que vai além. Não precisamos de um lugar, nós precisamos de nos conectarmos com ele, de coração para coração. Também não é palavra vazia também, né? Pai Nosso, que Ave Maria, não é só isso. É o sentimento. Tá tranquilo até aí? Célia levantou a mão. Então, Renata, quando a gente pensa nessa adoração, na conexão com Deus, nesse intercâmbio, a gente pode associar alguma coisa quando fala da sintonia, afinidade, do intercâmbio com os espíritos, a gente começa a aprender, através dessa sintonia, trabalhar a sintonia, afinidade, até que a gente consiga evoluir para poder ter essa afinidade com Deus, como Jesus dizia, eu e o Pai somos um só. Será que isso representava a afinidade? Afinidade mesmo, fluídica? Jesus tinha uma afinidade, uma comunhão com Deus incrível, e Paulo também conseguiu, mas a gente começa por aí mesmo, tanto que a gente vai ver que tem pessoas, por exemplo, que fazem uma promessa, né? Eu sou do Rio, então, geralmente, a Igreja da Penha, geralmente a gente promete que o outro vai subir, a Igreja da Penha é de joelhos, mas se eu faço aquilo, uma oração para um santo de devoção qualquer, não a Deus, aquilo a gente sabe que não é necessário, mas se eu estou fazendo, porque eu acredito, e lá no fundo da minha alma, aquilo ali, para mim, está me relacionando com ele, então é válido. A gente se une aos Dr. Bezerra, a gente tem comunhão com os mentores da nossa casa, já é um meio caminho. Mas tem pessoas, os católicos, outros, não, eles fazem mesmo alguma coisa que para eles leva eles. É válido, porque ele está no processo de aprendizado da comunhão com Deus. Então, no coração dele, ele está em comunhão. E a gente deve todo o nosso respeito a essas atitudes, porque a gente pensa assim, nossa, ele não precisa, mas no coraçãozinho dele, no entendimento que ele ainda tem, aquilo ali tem todo o valor. E a espiritualidade dá valor aqui, porque é o que ela dá conta de saber, de entender. A gente não, a gente conhece, a gente tem o nosso anjo da guarda, a gente tem o nosso mentor, a gente já se relaciona com ele. Porque às vezes, como a gente ainda está aprendendo, às vezes a gente pensa assim, Deus está muito longe, né? Jesus é tão alto, vou me conectar vou pedir ao Dr. Bezerra, que eu me sinto mais à vontade, porque ele está mais, é alguém que eu já encarnou, mais perto de mim. Então, a gente também, se a gente prestar atenção, a gente também tem essas coisas. Porque a gente pode ir direto em Deus, a gente não é filho dele. A gente Jesus não veio nos apresentá-lo e dizer o quanto ele está conosco, mas às vezes a gente não vai nele. A gente vai numa entidade que a gente já conhece, que a gente tem mais intimidade, no Emmanuel, a gente vai na Joana, a gente vai no Dr. Bezerra, né? A gente lembra do Chico, porque a gente acha que a gente está mais perto. É um início, sim, é válido, é importante. Porque na hora que eu entender que eu sou um espírito em aprendizado, e que sou filha de Deus, amada por ele, a gente vai direto nele. A gente vai direto, conversa com ele, explica tudo. Porque quando eu peço para algum desses espíritos, tudo que eles fazem por mim é com a autorização de Deus. E quando eu vou a Deus, ele autoriza que todos esses espíritos me socorram. Então, no fundo, é Deus, é o nosso Pai. É com ele que eu estou sintonizando. Mas a gente está desenvolvendo essa intimidade com ele, que não é do dia para a noite, né? A gente tinha uma noção de algo superior a gente, mas a gente não tinha esse vínculo de familiaridade. Deus era um guerreiro, né? Era um vingador que me vingava. Então, a nossa é uma situação de respeito, não uma relação de amor. A gente está aprendendo a ter uma relação amorosa com Deus. Então, a gente está indo pelos espíritos que a gente tem mais afinidade, mas nós vamos chegar em Deus. Vai chegar uma hora e não tem problema, os espíritos todos vão saber, porque todos virão me socorrer, porque Deus autorizou o socorro de todos eles comigo. É um processo muito bacana quando a gente para pensar e raciocinar e ver como que a espiritualidade, como que Jesus é delicado,
didático para entender as nossas deficiências e fazendo com que a gente comece a desenvolver o raciocínio e comece a compreender a potencialidade que a gente tem de se envolver diretamente com ele. Mas precisávamos que Jesus viesse e contasse isso para a gente, que a gente não sabia. Respondi a pergunta, Sérgio? Alguém mais gostaria de comentar? Então, nós vamos para a questão 650. A 650, fala-se, origina-se de um sentimento inato a adoração ou é fruto de ensino? E aí os espíritos falam, sentimento inato como o da existência de Deus. A consciência da sua fraqueza leva o homem a curvar-se ante daquele que o pode proteger. Então, o que essa questão está falando? Porque a gente vai pensar assim, mas e os ateus? Né? É inato, mas como é que tem ateu no mundo? Então, a gente vai fazer um paralelo, né? Porque, assim, os pais educam e a escola ensina, certo? Então, assim, a gente tem essa centelha divina dentro da gente, todos nós sabemos, né? E a gente sabe que o mundo, desde o início dos tempos, sempre teve ciência de que existia alguma coisa. A Lua, o céu, o universo, algo, sempre tivemos essa coisa. Só que a gente não sabia definir o que era, né? Que é a existência de Deus, quem é que está lá? E por isso a gente vai reencarnando, porque esse processo de adoração está lá, mas ele está latente. Alguém tem que desenvolver aquilo. No nosso caso, da doutrina, a gente desenvolve isso nas crianças pela evangelização. Né? Os pais estão lá, ensinam, levam para a evangelização, e eu conto para elas que é esse sentimento. Porque o ateu, né, pelo que a gente lê na doutrina, ele nega porque não conhece. Porque se eu conhecer, eu não tenho como negar. Então, tudo que eu não conheço, e a gente traz isso para os nossos dias a dias, com a tecnologia. A gente prefere não mexer em alguns programas de informática, a gente prefere não mexer, não comprar aquele celular de última geração, porque a gente não entende, então eu prefiro nem entrar no assunto e para mim não existe. A gente traz isso para Deus. Eu não entendo, eu não compreendo o mecanismo, então eu não acredito. Mas as leis de Deus são imutáveis. Se a centelha dele está dentro de mim, então, eu sei, se eu sou um espírito, se eu volto para o mundo espiritual, toda vez que eu desencarno, lá eu tenho contato com todos os espíritos, então está em mim sim. Então, todos nós já temos isso sim, mas isso precisa ser trabalhado. Como a gente ainda está em processo, graças a Deus, a doutrina já nos explica, mas para muitos ela não explica. Então, para muitos, a gente tem aquela dúvida. Então, tem pessoas que são agnósticas. Porque como ela não entende, e ela sabe que deve ter alguma coisa, então eu sou agnóstica, eu acredito em alguma coisa, mas eu não vou chamar de Deus. Ou eu acredito na Lua, eu acredito no universo, porque qualquer pessoa que raciocina e que não nega, tem que saber que tem algo aí. Então, você não acreditar no nada, no vazio, e aí a gente vai lá para o céu e o inferno, por vir o nada, é só a gente entrar no raciocínio. Como assim? Então, da onde que veio? Acho que é um medo que faz com que eu diga, então, eu sou ateu, porque aí eu não entro nessas questões, ninguém me pergunta e eu não tenho compromissos a partir daí. Então, não deixa de ser uma fraqueza nossa também, de não entender, então a gente nega. Mas, se a gente for ler lá o livro A Caminho da Luz, desde que o mundo é mundo, as civilizações todas acreditavam num ser superior. Né? Então, é um sentimento inato, é uma lei, louvar a Deus, adorar a Deus, faz parte da lei divina, e suas leis divinas são imutáveis, então não tem como você dizer que não nasce com a gente. Porque se a lei de Deus está inserida na nossa consciência, se todos nós a temos dentro de nós, então ela está conosco sim, então não é fruto só do ensino. O ensino, ele está desenvolvendo o que eu tenho. Então, eu não sei como que eu raciocino, como que eu chego na conclusão. Então, eu preciso ser orientada, eu preciso ser ensinada. E é isso que os espíritos vão falar para a gente. Ficou tranquilo? Ficou claro? Vocês estão muito quietinhos, só eu que estou falando.
651. Terá havido povos destituídos de todo sentimento de adoração? E ele fala que não, que nunca houve povos ateus. Todos compreendem que, acima de tudo e de tudo, há um ente supremo, que é o que a gente está conversando. 651, ela está complementando a 650. Não tem como a gente dizer que não existe nada. E a gente precisa, até para sobreviver no mundo, acreditar que tem alguma coisa, que alguém me socorre, que alguém me protege. Não é possível que eu estou abandonada, que eu estou largada aqui. Então, a gente vê isso, e aí eu repito, lá no livro A Caminho da Luz, Emmanuel vai dizer muito seriamente, dos povos. Existia um povo que não acreditava no início, mas depois eles foram desenvolvendo a inteligência, começando a raciocinar, e foram ver que realmente não, realmente existe, né? E a gente vê que os celtas eram extremamente religiosos, né? A gente até lembra que Kardec foi um druida desta época. Então, assim, eles sabiam, sim. E a gente sabe, sim, porque não tem como, gente, a gente viver no mundo e racionalmente dizer que não tem ninguém. Né? E isso daí não deixa de ser uma fraqueza nossa, um medo que a gente tem de não compreender, de não saber de explicar, né? E tudo que a gente não sabe, a gente larga, a gente deixa para depois, já é nosso. Deixar tudo que a gente não entende para depois, né? Então, não se preocupem com as pessoas que não entendem, que não sabem, porque elas vão entender e elas vão saber. E aí a gente vai poder tirar essa palavra, eu sou ateia. Não, eu posso dizer assim, eu não entendo muito bem, mas negar 100%, dizer que eu não acredito, não quero, a gente não vai falar isso no futuro, né? A gente vê, tem pessoas que falam, eu não acredito em Deus, mas eu acredito no Chico Xavier que acredita em Deus. Então, eu acredito, né? Porque eu acredito nele, porque ele acreditava. Isso não cola pra gente, né? A Maria Alice levantou a mão de novo ou só encostou aí? Não, eu levantei mesmo, aquela hora eu levantei, mas eu estava assim, difícil de mexer aqui, sabe? Aí passou a pergunta, mas tá tranquilo. Desde que você falou, Renata, é interessante, né? Porque, igual você falou, aí você falou antes, isso fica gravado no inconsciente de todos nós, né? O espírito, né? Essa ideia dessa energia, vamos dizer, essa força que nós damos o nome de Deus, né? Que nos eleva, né? E nos impulsiona para frente, né? Mesmo a gente entendendo esse dentro do olhar da evolução, que nós somos espíritos. Então, horas estamos aqui, horas podemos estar em outro planeta, em outros mundos, né? E essa ideia, né, que o amor de Deus, né, o evangelho, ele é universal, né? Então, todos conhecem isso, né? Mas quando nos reencarnamos, isso fica tipo o véu, igual fala, né? É isso? Exatamente. E a gente vibra, né? A gente não presta atenção, porque é uma centelha que está vibrando dentro da gente. E uma hora isso vai entrar em ressonância com Deus. Se está lá, como é que eu digo que não está? Como é que eu não sinto Deus? A gente sente, a gente sabe. Mas como a gente não consegue, algumas pessoas não conseguem discernir, aí você vai ter que admitir que você não sabe tudo, que tem alguém que está acima de você. Isso também é um pouco do nosso orgulho. Não aceito que alguém seja mais do que eu, então eu nego esse alguém. Eu não admito aquilo. A gente faz muito isso. Outra levantou a mãozinha. Sou eu. Renata, achei muito interessante o que você falou sobre a gente sentir, né? Podem existir, sim, em diferentes pessoas esse sentimento está um pouco mais adormecido, devido a, não sei, às vezes, como a pessoa tem vivido e tudo, ou ela só realmente não compreende ele? A gente abafa muitas coisas dentro do nosso coração. Por revolta, por orgulho. Então, a gente, quando sofre muito, a revolta faz com que a gente sufoque isso dentro da gente. Porque a centelha divina é a gente. Ela está na nossa alma, está lá, não adianta. O maior dos criminosos, a pessoa mais perversa, aquilo está lá dormindo, está adormecido. E uma hora, ele, pelo cansaço de tanto brigar com o óbvio, de tanto brigar com as leis divinas, ele vai se cansar. E quando ele se cansar, ele vai se desarmar e vai permitir que essa centelha comece a vibrar com mais intensidade. Porque todos somos
somos filhos de Deus, e o Emmanuel tem uma frase muito bonita, que do verme ao anjo, Deus nos ama a todos, desde o verme até o anjo que cuida desse verme, é o mesmo amor, então estamos todos vibrando, mas a gente abafa. E isso não precisa ir muito longe, não. Nós mesmos aqui, na hora que chega uma vicissitude ou uma coisa que dá um baque, a gente não faz primeira oração. Primeiro a gente descabela, a gente surta, a gente dá uma chorada, aí depois a gente faz a oração. Já não é orar, Senhor, foi caridade, por favor, me socorro. Mas antes a gente dá uma surtada. Mas como a gente já está no processo, predisposto a entender Jesus, a aceitar esse amor, então a gente vai. Mas quem não está, não tem essa predisposição, se prende na revolta. E aí é onde lá o Calderaro vai falar, lá no livro No Mundo Maior, essa parte do inconsciente, quando a gente se garra no inconsciente, se prende no automatismo, no primitivismo. Mas mesmo lá, a centelha está lá. Né? E aí, mas como a evolução ela é imutável, é uma lei de Deus, não tem como, se eu não for pelo amor, eu vou pela dor. Vai chegar de roldão e isso vai ter que sair. Então, assim, a vida nos impede de ver pela nossa revolta, pelo nosso orgulho, porque se a gente seguisse a lei de Deus desde o início, a lei natural desde o início, a gente nem sofreria tanto como a gente está sofrendo agora. Porque a gente sofre, porque a gente pisa na bola, a gente não segue, então isso gera consequências. E aí, o que o pastor faz? Tem que pegar o cajado e trazer de volta, né? Puxar a gente de volta. E puxa mesmo, se a gente não vem por bem, ele vai ter que arrastar a gente por esses dores. Bem-aventurados os aflitos, né? Porque eles já vão de uma vez, eles já sabem como. Mas a revolta é um problema. E a gente vê isso um paralelo bem, bem simbólico, a gente em casa com os pais. A gente tem a nossa fase da rebeldia, né? Tem a nossa fase da boa, até que a gente... Aí, quando a gente casa, quando a gente tem os nossos filhos, a gente fala, poxa, mamãe que tinha razão. Mamãe era que sabia. Mas a gente bateu a cabeça muitas vezes com ela, porque ela é de outra geração, ela não estava dentro da atualidade, o mundo mudou, mas os sentimentos, não. O respeito a Deus, não. O mundo está mudando, mas é para melhor. E aí, mas a gente precisa de maturidade. Não dá para cobrar também da gente. Então, a gente passa, como nós passamos por esses momentos de rebeldia, mas a centelha está lá, está vibrando. Desde que nós fomos criados, simples e ignorantes, a centelha está junto. A gente joga um monte de lixo em cima e aquilo fica lá perdido, mas não está apagado. No primeiro insight que a gente tiver, na primeira... quando a gente fica assim, em tédio que a gente tiver, a espiritualidade vai lá e busca a gente de volta. E aí a gente volta pelo amor, pela dor. Mas está tudo lá. Então, todos têm, todos nós sabemos. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Não? Então, a gente vai para o 652, né? Poder-se-á considerar a lei natural como fonte originária da adoração? A adoração está na lei natural, pois resulta de um sentimento inato no homem. Por essa razão é que existe entre todos os povos, se bem que sob formas diferentes. Então, a adoração não é... A lei natural, ela é a fonte originária, por quê? Primeiro tem Deus, eu tenho as leis, e a partir dessas leis, do meu entendimento, eu começo a me relacionar com elas. Porque a adoração é o relacionamento que eu tenho com essas leis, com Deus. Então, a partir do que eu entendo, a partir dessas leis que estão aqui, aí eu pego e começo a me conectar com Deus através dessa adoração. Isso é muito bacana, porque ela passa por vários perfis, né? Por várias formas. Como eu falo, para mim, adoração é de um jeito. A gente que já está na doutrina, adoração é esse relacionamento que eu tenho com Deus, com o próximo. Como é que eu adoro a Deus? Sendo útil para o meu próximo. Não é isso que a gente sabe? Amar ao próximo, servir. Então, eu vou lá no centro, eu oro, eu faço aqueles trabalhos sociais, eu vou para a evangelização, eu me dou.
então eu estou adorando a Deus, porque eu estou fazendo o que as leis me orientam. Tem pessoas que acham que adorar a Deus é para um templo físico e só cantar, só louvar, mas muitos lá estão realmente sintonizados com Deus. Para outros, adorar a Deus é ir para o quartinho dele cheio de santinhos, né, com aqueles nichozinhos, e lá ele começa a sintonizar. Na cabecinha dele, ele está adorando a Deus, porque ele está se relacionando com Deus. Então, é uma relação que cada um vai fazer da forma que entende. E a espiritualidade vai respeitar isso, porque é a idade espiritual daquele ser. É o que ele dá conta de saber. E a gente já dá conta de entender que a gente não precisa de coisas. Eu preciso ser. Então, a adoração nossa, enquanto espíritas, está em sermos melhores. Em cada dia, a gente fazer o que a gente aprende. Trabalhar o amor, o perdão, a empatia, a indulgência. Isso é adoração. E não é coisas, não é só louvar, não é só uma atitude. Sou eu, o meu relacionamento, o meu sentimento. Mas isso é uma fase, é um detalhe, cada um tem um jeito, cada religião tem uma forma, cada pessoa dentro da religião tem uma forma, né? Tem pessoas que mesmo na religião só gostam de um espírito, só gostam de outro, ou acha que está adorando a Deus se usar determinada roupa naquele dia, daquele jeito, ou fazer igual a Quaresma agora, muitos estão jejuando, então eles estão adorando, é do jeitinho deles. Mas os que estão fazendo de verdade, do fundo do coração, está valendo. Eles estão realmente adorando. Está tudo bem? Compreendido? Alguém gostaria de acrescentar mais alguma coisa nessa questão? Então, a gente vai passar para 653. A adoração exterior, que a gente também já deu uma spoiler, né? Precisa de manifestação exterior a adoração? A adoração verdadeira é a do coração. E todas as vossas ações, lembrai-vos sempre de que o Senhor tem sobre vós o seu olhar. E aí, gente, vocês lembram da passagem do fariseu e do publicano, que ele entra na igreja e fala, Senhor, eu vai pregando e falando tudo o que ele faz, e o outro lá escondidinho, dizendo, Senhor, me perdoe, não sou digno nem de levantar os olhos. Ambos estão adorando, mas um está externando, então ele está adorando? Ele não está. O outro que está lá quietinho, todo envergonhado, ele está adorando. E aí a gente lembra também do óbolo da viúva. Ela deu a única coisa que ela tinha. É isso que Jesus está pedindo? Que eu dê tudo que eu tenho? Não é. Mas Jesus usou o óbolo da viúva porque ela deu a única coisa que ela tinha em adoração a Deus. Enquanto os outros jogavam sacos de moedas de ouro e tudo mais, eles estavam adorando com o supérfluo. Né? Porque às vezes também a gente dá coisas, quando eu dou minhas roupas que não servem mais porque a moda mudou e eu preciso de espaço, eu estou adorando? Não. Mas se eu tenho 2 casacos e eu estou vendo que o meu irmão não tem nenhum, e eu pego aquele sem pensar, o primeiro e dou, eu estou adorando? Eu estou. Então, essas são as formas de adoração. Eu não preciso exteriorizar isso, mas não quer dizer que eu não vou fazer, porque às vezes eu preciso tomar uma atitude. Então, eu vou tomar uma atitude de exteriorizar aquilo, né? Socorrer na verdade. Mas eu estou fazendo aquilo porque está sobrando tempo, ou eu estou fazendo aquilo porque o meu irmão está precisando, e aí eu preciso ir lá e socorrer. Então, isso tudo a gente tem que observar. O que é adorar? Se é o meu relacionamento, é o meu coração, então, com quem que eu estou me relacionando e de que forma que eu estou me relacionando? É isso que os espíritos vão falar. Se o meu sentimento está junto, eu estou em adoração. Se eu estou fazendo aquilo porque por automatismo, não é adoração. Eu não estou me relacionando com Deus. E aí vem a letra A e fala isso, pergunta se é útil a adoração externa. Maria Lecida que levantou a mão. Pode falar. Então, é só assim, para dar uma dica, e se alguém quiser ler, né, e você também falando, na Revista Espírita de 1860, novembro, Santa Teresa traz lá uma
uma lição, vamos dizer assim, né? Sobre o título O Homem. Então, ela vem trabalhando tudo isso aí que você falou, sabe? Que o homem, ele é composto de grandeza, de miséria, de ciência, de ignorância, mas que ele, na Terra, ele é o verdadeiro representante de Deus, porque sua vasta inteligência abarca o universo. Só que ele vem trazendo, vai refletindo em cima dessa ideia, né? Ela vem refletindo em cima dessa ideia, falando, mas que no fundo, no final, o orgulho e o egoísmo, né, faz com que ele não acredite nessa força, nesse Deus, entendeu? E no finalzinho que ela fala assim, ó, a humildade deveria apoderar-se de seu coração e, admirando as obras de Deus, praticaria, então, um ato de adoração. Então, é bem interessante essa lição. Eu não vou ler porque é muito grande, mas se alguém tiver interessado, né, que dá muito essa ideia aqui, né, esse estudo que a gente está falando, né, comunga, né, que a gente está conversando aqui, tá? Em novembro de 1860, a Revista Espírita. É O Homem, o título. Entendeu? É tudo isso aí que você falou mesmo, né? Só que ela enfatiza bastante, né? Essa ideia, né? Que o homem, né? Nós fomos inseridos aqui para isso, né? Para, né, comungar com Deus dentro das obras, né? Mas no fundo, no final, o egoísmo a gente acha que é maior que Deus, né? O homem acha maior que Deus. Então é muito bacana essa mensagem dela aqui. Só isso. É muito interessante, muito legal, mas e isso faz, esse nosso egoísmo, achando que a gente é maior do que ele, que faz com que a gente chegue ao cúmulo de negá-lo, de dizer que não acredita nele. Porque se eu acredito, eu tenho que me submeter às leis naturais. E eu não quero. Porque me submeter requer que eu mude meu estilo de vida, mude minha forma de pensar, mude meu linguajar, minhas amizades. E eu não quero. Então, eu penso, se eu não souber, eu não sou ocupada. Uma vez, eu tinha um aluninho na evangelização, e ele tinha 7 aninhos. E aí ele chegou para a mãe dele, pediu para não ser mais espírita. Porque ele disse que ele era muito jovem, e ele queria viver. E se ele fosse espírita, ele não ia poder. Olha a consciência que ele teve. E a mãe dele também era jovem, né? A mãe dele, meu filho, quer saber? Eu também. Vamos ser espírita, mas não. E aí eles foram lá explicar a situação, e isso é muito interessante, porque eles entenderam o que era a doutrina, o que era se relacionar com Deus, o que era seguir as leis de Deus. Só que a gente respeita. No coração deles, eles não estavam prontos para abrir mão do que eles ainda gostariam de viver. E às vezes a gente abre mão, a gente não quer, então eu nego. Porque se eu souber ou se eu aceitar, eu vou ter que seguir, eu vou ter que cumprir as leis divinas. E aí, né, a gente não entende ainda a grandiosidade, a felicidade, a água viva que a gente vai ter se a gente seguir. Pode falar, Maria. É verdade, é isso mesmo, né? Igual ela fala aqui, né? Esse composto, né, que nós somos, né? De grandeza, ao mesmo tempo miséria, ao mesmo tempo de ciência, e ao mesmo tempo de ignorância. É a nossa trajetória ainda, né? Mas é bacana isso que a gente está fazendo aqui, buscando conhecer, né? Para tirar, né? Esses lados negativos, né? Da gente, né? Esse é o caminho, né? Que a gente está fazendo, né? Interessante que ela fala que Deus colocou a gente aqui para isso, né? Que nós somos o verdadeiro representante dele aqui, para desenvolver as nossas potências, né, de espírito, né? Em toda a direção, né? Mas é legal, né? Isso aí. Exatamente. É muito, muito, muito bom. Sabe, tem no Boa Nova um capítulo chamado Fidelidade a Deus, onde os apóstolos vão questionar justamente essas atitudes, né? Porque alguém vai conversar com o João, um amigo dele, e fala, né, é tão difícil seguir essa boa nova que vocês falam, que Deus deveria, se já quer uma boa nova, deveria dar coisas boas, mas vocês estão um sacrifício, estão contando com as minhas palavras, e Jesus vai explicar para ele que tudo na vida tem um preço. E aí Jesus faz um comparativo da vida mundana com a vida de Jesus. É muito bacana esse capítulo, perguntando, que preço vocês querem pagar? De Mamon ou de Deus? E aí eles vão relacionando, eu conheci um amigo que tinha um estilo de vida de alcoolismo e ele sofreu isso, eu conheci um amigo que tinha assim, assado. Então Jesus vai falando que o preço que a gente vai pagar por seguir Jesus é muito mais suave, né? A gente vai ter esse resultado melhor, porque como a gente
não entende ainda, porque nós ainda estamos em aprendizado, porque a gente nem entende o que é um mundo feliz, a gente não sabe, a gente não estava lá, então é difícil da gente trocar o que a gente conhece, mesmo sendo ruim, por algo que a gente não conhece. Então, a gente tem que começar a seguir as normas devagarzinho, porque a gente dá conta, e a gente vai fortalecendo esse vínculo de relacionamento com Deus, de adoração, e vamos recebendo e sentindo no coração as vibrações, os benefícios, e aí a gente vai se fortalecendo na fé, conhecendo, entendendo, para a gente começar a praticar, né? Porque é como a Alcine falou, a doutrina tem que ser, o evangelho, né? Tem que ser lido, ele tem que ser meditado, ele tem que ser sentido para depois ser exercitado. Então, é o que a gente está fazendo. A gente já está na fase de meditação e já estamos conseguindo sentir muitas coisas. Haja vista que estamos aqui, poderíamos estar fazendo muitas outras coisas, mas estamos aqui meditando, tentando sentir para poder praticar. Né? E essa é a beleza. E aí a gente está vendo que está valendo a pena sim. Aí a gente está começando a conhecer. Então, a gente já saiu daquela fase de negação. Nós já estamos na fase da vontade, do conhecimento, que é o segundo andar do castelo do mental, que o Calderaro vai falar para a gente. Oi. Lembrando também, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, naquele item que ele fala da verdadeira propriedade, a gente se esquece, né, que a verdadeira propriedade é a vida espiritual, é o que nós levamos para a vida espiritual. Nós somos a propriedade. E nós achamos que as coisas do mundo são propriedade. E aí que a gente se perde. Né? Porque nós nos perdemos de nós mesmos, ficando olhando coisas, valores materiais. Exatamente. Mas, graças a Deus, a gente já está começando a prestar atenção nesse detalhe, e o processo é esse mesmo, é bem por aí. Né? E aí, quando ele vai falar assim, vai dar continuidade justamente nesse assunto, que ele pergunta na linha A, será útil a adoração exterior? E o Espírito fala sim. Se não consistir num vão simulacro, é sempre útil dar um bom exemplo. Mas os que somente por afetação e amor próprio fazem, desmentindo com o proceder a aparente piedade, mau exemplo dão, e não imaginam o mal que causam. Então, assim, às vezes, a gente precisa realmente de um santo na casa, porque se eu não tiver uma imagem, um crucifixo, eu não consigo meditar, eu não consigo sintonizar, mas aquilo tem que ser de verdade, porque se não for, a gente não vai. Às vezes, no futuro, a gente vai entender que a gente precisa de espiritualidade, não da religião, mas da religiosidade. Então, eu posso sintonizar com Deus dentro do meu quarto, fechar a minha porta e sintonizar com Ele, que é o nosso coração. Mas, por enquanto, eu ainda preciso também de ir numa casa espírita, porque lá eu vou sentar, eu vou ouvir uma palestra, eu vou sintonizar, porque dentro da minha casa eu tenho um almoço para fazer, alguém vai chegar, o telefone vai tocar, eu vou me distrair e não vou dar, se eu não tiver disciplina, eu não vou guardar aqueles minutos, esses minutos são meus, se o mundo cair, eu vou estar aqui dentro. Mas não, eu vou para lá, porque lá eu estou sintonizada, eu já sei que aquelas horas eu preciso daquilo. Então, a gente precisa ainda de algumas coisas, cada um do seu jeito, um de grandes espetáculos, outro de pequeno, e já existe aqueles que não precisam estar fisicamente num templo ou numa casa espírita para todo mundo ver, porque saiu de lá, eu xingo no trânsito, eu trato mal os meus filhos, eu sou um péssimo patrão, eu sou um horrível colega de trabalho, então não estou adorando nada, eu estou praticando mal, eu estou sendo um túmulo caiado, né? Como o Jesus falou. Então, essas adorações, então, tudo depende. Você vê que os espíritos, eles nos respondem que eles não são tão taxativos, então, vocês não podem ter um objeto, vocês não podem fazer tal coisa. Eles entendem que pode, desde que o meu coração esteja junto no que eu estou fazendo, desde que eu tenha verdade naquilo. Se não tiver, não tem jeito. Eu não estou cumprindo, não estou adorando. Porque adorar é se relacionar.
Tem pessoas que precisam. Agora eu pego, por exemplo, às vezes a gente tem, né? Eu lembro da minha... A minha família sempre foi espírita, mas os meus avós, católicos, né, praticantes, então eles tinham aqueles tercinhos, aqueles, né? Então a minha avó conversava, batia papo, fazia almoço, e, sabe, rainha e Pai Nosso e tudo, e ela rezava aquele terço todo, porque tinha uma quantidade de vezes para rezar antes de ir para a missa. Mas ela não estava ali. Ela estava fazendo almoço, ela estava brigando com a gente, ela estava conversando no telefone, ela estava atendendo e contando aquelas bolinhas. Então, isso não é adoração. Às vezes também a gente vai para o centro, porque a gente automatizou, mas a gente não está lá. A gente está na janela que ficou aberta, a gente está na novela que vai acabar, a gente está na conta que vence no dia seguinte, a gente está no aborrecimento com o marido ou o filho, que será que chegou em casa e a gente já saiu? Às vezes a gente também não está. Então, a adoração exterior, só porque eu estou lá, tem pessoas que não saem de lá, mas ela está lá, o coração dela está lá, ela está exercitando tudo aquilo que ela está demonstrando, e isso é péssimo. Aí eu estou fazendo mal. Aí eu não estou ajudando a ninguém e ainda estou me prejudicando. Está tudo tranquilo até aí? Essa 654, a resposta dela é bem grande, mas ela é muito, muito bacana, essa questão. Na 654, o Kardec vai perguntar, tem Deus preferências pelos que o adoram desta ou daquela maneira? E aí os espíritos vão responder. Deus prefere os que os adoram do fundo do coração, com sinceridade, fazendo o bem e evitando o mal aos que julgam honrá-lo com cerimônias que os não tornam melhores para com os seus semelhantes. Todos os homens são irmãos e filhos de Deus. Ele atrai a si todos os que lhe obedecem às leis, qualquer que seja a forma sob o que as exprimam. É hipócrita aquele cuja piedade se cifra nos atos exteriores. Mau exemplo dá todo aquele cuja adoração é afetada e contradiz o seu procedimento. Declaro-vos que somente nos lábios e não na alma tem religião aquele que professa adorar o Cristo, mas que é orgulhoso, invejoso e cioso, duro e implacável para com o outro, o ambicioso dos bens deste mundo. Deus, que tudo vê, dirá, o que o conhece é verdade, é 100 vezes mais culpado do mal que faz do que o selvagem ignorante que vive no deserto, e como tal será tratado no dia da justiça. Se um cego passar, os derribar, perdoá-lo-eis. Se for um homem que enxerga perfeitamente bem, queixar-vos-eis e com razão. Não pergunteis, pois, se alguma forma de adoração há que mais convenha, porque equivaleria perguntar-lhes se mais agrada a Deus ser adorado num idioma do que no outro. Ainda uma vez vos digo, até ele não chegam cânticos, senão quando passam pela porta do coração. E aí é muito interessante, porque se a gente for levar isso aqui a ferro e fogo, todos nós estamos fora. Porque nós somos invejosos, nós temos orgulho, nós temos vaidade, nós nos irritamos, nós nos aborrecemos, nós nos magoamos. Então, a gente também está num processo de aprendizado de adoração. Adorar é o quê? É amar. Amar é ter indulgência para com o meu próximo. É eu entender, caridade para com todos, né? Benevolência, indulgência com as imperfeições alheias e perdão de todas as ofensas. A gente não está ainda neste nível de adoração, mas é isso que Jesus quer, que é a lei, que a sublimação da lei divina é o amor puro, amor simples, amor sincero, que nós ainda estamos no segundo andar desse castelo. Nós ainda estamos trabalhando a nossa vontade, o nosso pensamento, o nosso entendimento, para que a gente consiga fazer a adoração que os Espíritos estão falando. Mas Deus está entendendo que a gente ainda está adquirindo informação e orientação. Então, a nossa cobrança, que vai ser um pouco maior de quem não tem essa informação, mas não tão de um espírito que sabe tudo. Que os que sabem tudo jamais vão cometer equívocos que a gente comete. Então, cada um de nós, dentro do nosso entendimento, a gente está fazendo o melhor que a gente dá conta. Então, está valendo.
Sabe, às vezes eu me aborreço de manhã, fico triste porque me aborreci, porque eu conheci, aí de tarde eu faço um esforço para não fazer mais, aí de noite eu me aborreço de novo, aí vou dormir chateada e triste porque, poxa vida, acabei de ouvir a palestra, não devia ter feito isso, mas eu estou fazendo. Às vezes a gente não dá conta de alguém que nos magoa profundamente, porque atacou o nosso orgulho, que aí ele fala que não deve ser orgulhoso, invejoso, cioso, mas todos nós somos orgulhosos, porque se a gente se magoa, o outro não me magoa, eu me magoo. Então, ele atacou o meu orgulho. Então, assim, nós também estamos aprendendo a adorar, que é esse relacionamento íntimo com Deus, até o dia que a gente vai fazer igual Paulo, já não sou mais eu que vivo, sim Deus que vive em mim. Porque aí a gente vai entender, aí a gente vai estar 100% na adoração. Maria, você botou a mão? Não? Então, gente, esse processo tá tudo bem, viu? Levantou a mãozinha de novo. Só rapidinho. Tem uma mensagem muito bonita do Humberto de Campos. Eu não lembro qual livro que é, não sei se é Contos e Pontos, não sei. Que ele fala justamente o que você falou. O importante é que agora nós estamos indo contra essas tendências. Antes a gente era a favor, a gente, né? A gente apoiava o erro, a gente apoiava, né? Tudo que é coisa que é ao contrário, né? As leis de Deus. Hoje, com esse entendimento que a gente está buscando, isso que a gente repete, né? A repetição desses erros, a gente luta contra isso hoje, né? Antes a gente era a favor, né? Pois é, e hoje em dia a gente já consegue agradecer, né? Porque antigamente a gente ia para o nosso balcão de reclamações e pedia para Deus, Senhor, por favor, isso está acontecendo errado, Senhor, me ajuda. Agora não, agora a gente já consegue também agradecer e não só mais reclamar. Por que isso está acontecendo comigo? Por eu não mereço isso? Isso está diante, mas eu sou uma pessoa tão boa, por que eu passo por essas coisas? Agora a gente já entende. Então a gente mudou a nossa reclamação para Deus, para se envolver mesmo com Ele, para dizer, poxa vida, Senhor, apesar disso tudo, eu tenho um amigo que me socorre, eu enxergo, eu ando, alguém veio aqui, a gente consegue ver as coisas boas que estão acontecendo, mesmo dentro das vicissitudes, a gente sabe que isso é para o nosso aprendizado, Deus não faz de maldade, sabe? Ele quer que a gente seja feliz. E se nós somos filhos dele, se um dia nós vamos controlar o universo, se ele der o planeta na nossa mão nessa condição, ele está perdido com a gente. Primeiro que nos irritar, a gente detona ele. Mas não é isso que ele quer. Ele quer que a gente seja feliz. É isso que ele quer. Por isso a gente precisa seguir essas leis. Por isso eu preciso perdoar, porque eu preciso ser feliz e tirar essa energia ruim de dentro de mim. Mas eu preciso, para conseguir isso, me relacionar com ele. Então, eu tenho que aprender a adorar. Como é que eu perdoo? Treinando não vibrar mal contra ele é o primeiro passo. E vou trabalhar em outras questões. Como é que eu curo minha dor? Prestando atenção na dor do outro. Quando eu faço isso, eu estou me relacionando com Deus. Eu não preciso estar falando com ele, mas eu estou exercendo o que ele me ensinou. Trabalhar para o próximo, viver a favor do próximo, não vibrar mal contra o meu próximo. Isso eu estou me relacionando com ele. Por isso eu estou adorando a Deus. Eu não estou só louvando, porque Jesus falou, ele não pediu isso, louvar. Ele mandou a gente pegar a sua cruz e seguir. Não foi para a gente ficar dentro dos templos só contemplando. Não é isso. É ativo. A adoração tem que ser ativo. O relacionamento dele tem que ser, eu vou fazer, e vamos reagir. E isso é muito interessante porque a gente sai da nossa bolha e enxerga o mundo, e aí fica mais fácil. Porque sofrer no cantinho da nossa cama, né, que as mães falavam assim, olha, se você não me ouvir o conselho, vai chorar na cama que é quentinho, né? Os pais falavam isso pra gente. A gente não pode chorar na cama que é quentinho. A gente tem que botar um casaquinho e viver, e socorrer e trabalhar, porque aí sim a gente vai estar se relacionando com Deus e a gente vai estar sendo socorrido e amparado e assistido e saindo daquela situação muito mais rápido, porque sozinho a gente não consegue nada. Ainda tem tempinho para ler outra questão? Tem, né? Então a gente tem agora a questão 655.
Merece censura aquele que pratica uma religião em que não crê do fundo da alma, fazendo apenas a respeito humano e para não escandalizar os que pensam de modo diverso? E os espíritos respondem: nisto, como em muitas outras coisas, a intenção constitui a regra. Não procede mal aquele assim o fazendo, só tem em vista respeitar as crenças de outro. Procede melhor do que um que as ridicularize, porque então falta a caridade. Aquele, porém, que a pratique por interesse e por ambição se torna desprezível aos olhos de Deus e dos homens. A Deus não podem agradar os que fingem humilhar-se diante dele, tão somente para granjear o aplauso dos homens. Isso daí a gente tem que ver, a gente tem que respeitar. Às vezes acontece eu ser espírita e casar com um católico ou com um evangélico. O que custa num culto que para ele é importante eu ir lá e assistir? Com todo o amor e com todo o respeito, a espiritualidade está lá. Que muitos lá estão efetivamente se relacionando com Deus. Muitas curas estão acontecendo lá. Muitas coisas. Então tem que ter respeito. Pelo que eu não quero ser respeitada, então tudo começa pelo respeito. O respeito que eu quero para mim, para os meus conceitos, para a minha verdade, eu tenho que ter para a verdade do outro. E isso é um ato de caridade, de respeito ao próximo. É uma adoração a Deus. Mas se eu vou lá para depois sair falando mal, sair criticando, sair debochando, isso é horrível. E é isso que os espíritos condenam. E isso é desprezível para Deus. Então, às vezes, eu pertenço a uma religião, a Umbanda, por exemplo. A gente sabe que a gente não precisa de uma roupa, a gente não precisa do incenso, a gente não precisa de uma música, de um aparato que eles têm, mas eles acreditam naquilo do fundo da alma deles. E eles fazem aquilo com o fundo do coração deles. Então, eles merecem nosso respeito, sim, porque Deus está lá com eles, sim, da forma como eles entendem. Então, isso é muito sério, isso é muito sério. E até a pessoa que fala que não acredita em nada, que a gente for ver o livro que é o Espiritismo, né, nas conversas de Kardec com o crítico, com o cético, você vê que as respostas, a conversa é muito respeitosa, e Kardec fala que não vai nem perder tempo batendo boca com ele, porque ele tem todo o direito de não acreditar, de não querer, mas eu tenho o dever de respeitar o que ele não quer, o que ele não entende, o que ele é diferente. E aí a beleza do ensinamento de Jesus, porque nós aqui no Ocidente, nós temos uma religião, nós conhecemos Jesus, mas o Oriente não tem Jesus como o enviado de Deus. E eles estão perdidos, estão desamparados, tem muita gente boa lá, eles têm as crenças deles, e têm os rituais deles, e muitos são pessoas ótimas. E aí depois a gente vai se surpreender muito, tem muito espírita que vai tomar muito susto quando chegar dos lados de lá e descobrir quem é que foi socorrer. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para a gente até não passar vergonha quando a gente voltar para casa. A gente tem que ter isso, é fundamental. Jesus não veio aqui e não disse, olha, você tem que me adorar desse jeito, você tem que sentar dessa forma, tem que ser às 6 horas da tarde, tem que ser virado para a Meca, ou tem que bater a cabeça no chão. Ele não falou nada disso. Ele falou que a gente tem que se relacionar com o próximo. E tudo começa pelo respeito, pelo entendimento. E se eu não entendo, eu não falo. Né? Porque às vezes a gente gosta de falar de coisas que a gente nem entende. A gente ouviu o galo cantar e conta do nosso jeito, sem estudar profundamente o conhecimento que o outro, para saber até se está falando verdade. Porque os espíritos vão falar que eles também não contaram toda a verdade para a gente, nós também não sabemos tudo. Então, quem disse que a minha interpretação está correta? Né? Maria? Boa noite para todos. Isso que você está falando aí é uma verdade. Teve um Papa, antes do João 23, esse que foi canonizado, né? Teve um Papa que a encíclica dele, ele entrou também, ficou pouco, porque logo depois ele faleceu. Era um só rebanho e um só pastor, que ele queria fazer a reunião de todas as religiões que seguiam o Evangelho de Cristo.
E aí seria só um só rebanho e um só pastor, que seria Jesus. Mas ele não conseguiu ir à frente. Mas é uma verdade isso que você está falando, é uma coisa que vem confirmar isso, respeito a todas as religiões que têm por base o Evangelho de Jesus. Era só isso. Obrigada. Porque o amor é simples. Jesus trouxe o amor. Se eu amo, eu entendo, eu aceito, eu compreendo. E a gente está aprendendo ainda, porque nós só amamos os nossos do jeito que a gente quer. Porque quando os nossos começam a ir por uma atitude que a gente não gosta, a gente já ama com ressalvas, né? A gente já fica meio chateado. Então, nós também estamos aprendendo a amar, né? Principalmente filhos quando se casam, a gente, não foi isso que eu ensinei para ele, como é que ele faz isso com os meus netos, como é que ele autoriza isso? Isso já cria um ranço na gente. Então, a gente não está amando também, né? A gente tem os nossos tiques, e aí a gente tem que trabalhar com uma pessoa que tem um tique diferente da gente, e para a gente aparar as arestas, isso é complicado. Então, dentro da nossa congregação, já tem arestas para serem aparadas, aí eu quero dar conta da congregação do outro, que eu nem participo, né? Então, isso tudo a gente tem que observar. Toda vez que eu achar que eu tenho que questionar alguém, eu penso, e eu? Eu já dou conta do meu cadinho purificador? Não dou conta. Eliede. Eu só queria, para deixar aqui uma coisa, que é o meu pensamento, que eu tenho visto, é que a gente, às vezes, se distancia tanto de um, de outro, por uma determinada religião, que eu vejo por aí, mas cada um dentro da sua fé, eu não falo tanto a parte da religião, né? Porque religião é uma coisa mais ampla. Mas o que faz essas pessoas de outras religiões conseguirem o que buscam é a fé. Eu acho que a fé é tudo que a gente tem que ter. E a gente também tem que parar com esse negócio, porque eu não entro ali porque é uma casa diferente, aqui eu não entro aqui porque é uma casa espírita, ali é porque é um não sei o quê. E a gente tem que começar também a procurar analisar cada caso. Eu vou, as pessoas às vezes me chamam, eu vou. Lógico, não congrego totalmente as coisas que a gente vê e tal, mas a pessoa precisa aprender. Eu não posso simplesmente falar assim, eu não vou na igreja evangélica. Por exemplo, essas coisas que estão vindo agora dos evangélicos é mais que uma seita, uma gritaria. Eu acho que, para mim, eu não me sinto bem, porque eu tenho um outro entendimento de um Cristo suave, sereno, calmo, em silêncio. Até mesmo eu na minha igreja, sou católica e sou espírita também, frequento todas as duas. E aí, o que acontece? Eu, na igreja católica, eu me posiciono assim, dentro do que eu estou indo buscar, sabe? Então, dentro do meu espiritismo, eu me posiciono dentro do que eu estou buscando. E é isso que está me fazendo entender as coisas e respeitar cada um dentro do seu contexto. Às vezes, as pessoas, mas como é que você consegue? Eu falei, eu aprendendo. Uma é uma religião, outra eu estou tendo uma doutrinação. É diferente. A religião, ela é mais assim voltada para os dogmas, aquelas coisas todas. Mas isso, quando você começa a ser doutrinado, como eu estou tendo na doutrinação dentro do espiritismo, eu já vejo isso de uma outra forma. Mas é uma forma de ver. E aceito quem está daquele jeito, porque eles ainda estão, como você falou aí, num processo de aprendizado. Ele está começando a aprender, e não vai ser nessa, talvez na outra, a gente não sabe, porque tem uns que realmente acreditam que falar alto, gritar, e etc., isso está chamando Deus para perto. Quando a gente simplesmente, no silêncio do nosso coração, a gente ouve a voz deles no momento mais necessário e necessitado que a gente tem. Eu tive grandes provas, entendeu? O ano passado foi um ano terrível,
E se não fosse a minha fé, sabe, no meu anjo guarda, no meu Jesus e tal, eu teria já enlouquecido. Então, é isso que eu quero deixar aqui para vocês, assim que a gente não tem que simplesmente dizer não vou, não entro, não quero, porque não comungo aquilo. Vamos! Às vezes a pessoa fica tão feliz de ver a nossa presença, né? Vai lá, vê, não é? A gente está fazendo uma caridade. Eu vou lá, assim, você quando chega, ou você veio, né? Então, isso também é um trabalho nosso de caridade com o irmão, né? Entender que ele um dia talvez vai estar como nós, ou até mais além do que a gente está hoje em dia. É isso aí, entendeu? É verdade, porque e a gente apresenta a doutrina que a gente acredita pelas nossas atitudes, né? Eu apresento o Evangelho de Jesus por mim, porque às vezes eu sou o Evangelho que a pessoa vai ler. Então, se ela me entenda, a minha atitude que vai mostrar, né? Agora, a religião ela é muito humana, né? A religiosidade que era divina, a minha espiritualidade, porque a religião são meus dogmas, né? Tem coisas que eu coloco, que cada um faz do jeito que dá conta, né? Quer concluir, Célia? Pois é. Até teria sido bom se você lesse 656, mas nós temos que trabalhar um pouquinho. A gente tem que doar um pouquinho do nosso coração. Recebemos tanto, aprendemos tanto e tão importantes essas considerações, principalmente essa da quebra do preconceito, do distanciamento, que somos todos irmãos, como é importante isso. E nós certamente temos irmãos esperando por nós agora na irradiação. Então, eu quero agradecer muito a Renata e pedir para ela ficar com a gente, para que a gente possa passar para a nossa segunda parte e doarmos um pouquinho, abraçarmos aqueles que a gente não está enxergando, mas que estão presentes também na reunião,